Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio da BTLcast. É um prazer ter você aqui conosco. Nós temos hoje duas pessoas ilustres, a Patrícia, que está sempre aqui conosco, nos dando aulas de sabedoria, compartilhando seu conhecimento, não vem olhar com essa cara, porque é isso mesmo, nos ensina muito. E hoje uma convidada também ilustre, a Gabriela Maria, conhecida como Tia Gagá. Um prazer ter você aqui conosco, um prazer imenso ter você aqui fazendo parte deste momento tão especial. Conta para nós um pouquinho de quem é você, por favor. Boa noite, Paty, boa noite, pastora. Estou muito feliz de estar aqui, sei que vai ser meio difícil falar. Meu nome é Gabriela, eu tenho 37 anos, sou a Tia Gagá, a famosa Tia Gagá, sou monitora de uma van escolar, tenho duas meninas, duas princesas e sou esposa de um marido maravilhoso. E vamos lá, vou contar um pouquinho de mim, do que aconteceu comigo. Isso, conta para nós, por favor. Eu tive um câncer de mama, o famoso câncer de mama. Começou tudo, uma turbulência na minha vida em 2018. Lá se inicia uma pequena dor que eu sentia no peito esquerdo. Era uma coisa assim para mim que seria normal. Eu tinha acabado de desmamar a minha neném, ela tinha 2 aninhos, e toda mãe, quando a criança faz 2 anos, quer tirar a criança do peito, né? E eu estava tendo muita dificuldade, então eu optei por tirar para eu poder também ter um pouco de descanso para mim. Aí ela saiu de boa, não teve nenhum efeito de ficar com febre, essas coisas, foi bem tranquilo. E depois disso, eu estava acima do peso, né? Quando você é mãe, você deixa tudo, Deus nos dará. E aí, peguei e comecei a fazer exercício e correr, porque eu gosto de correr. E nisso, eu comecei a sentir um incômodo, nem foi dor ainda, foi um incômodo. Quando eu corria, eu sentia aquele incômodo. Interessante. E isso acabou me deixando meio preocupada, porque para mim eu sentia um caroço, alguma coisa assim estranha. E marquei um GO. E aí fui na ginecologista e passei com ela e ela falou que poderia ser por causa do desmame. Quando a gente desmama a criança, automaticamente o peito vai empedrando, né? O leite, né? Vai empedrando e poderia ser uma pedra de leite. E aí eu fiquei tranquila. Ou se não, poderia ser também problema gases, essas coisas. Porque quando a gente amamenta, o nosso corpo fica tudo fora do normal, né? Muda muita coisa. E aí eu peguei e falei, tudo bem. Ela passou um remédio, acho que na época, R$100 o remédio foi para poder secar o leite e eu ficar bem. Comprei, fiz tudo bonitinho, mas não passou. Eu continuei sentindo dor. E eu fiquei preocupada. E na época, a minha irmã, a mais nova, a Mona Lisa, ela trabalhava no USA. E eu falei, ai, Mona, não tá legal o que eu tô sentindo. É estranho. Ai, parece que, sei lá, deve ser ai, será que não é a doença que a tia teve? Ela, para com isso, Gabriela. Eu vou marcar com o enfermeiro-chefe, você vai lá e tira as suas dúvidas. E aí eu fui. E ele falou a mesma coisa que a médica falou. Falou que podia ser uma pedra de leite e que logo ia, sabe, sumir. Nisso ficou. Você sabe, SUS é uma coisa que demora, é 6 em 6 meses. Nisso passou, eu fui voltando à minha rotina normal e nisso tudo a gente estava passando já por um processo. Que o meu sogro, ele estava com câncer no reto. Entendeu? Então, assim, estava o emocional de todo mundo abalado, porque ele não estava bem. Ele já estava numa fase terminal. Então, para a gente já estava meio difícil, complicado, sabe? E aí foi passando o tempo, passando. Chegou em setembro, ele teve que ir para o hospital. E aí ele foi e voltou com a sonda e
nisso mexeu mais com a gente. E depois disso, só foi piorando as coisas, que até em dezembro, no dia 28, ele faleceu. Isso em 2018. Aí passou, né? Aí nós vivemos o luto. Para nós não teve Natal, não teve Ano Novo, não teve nada disso, né? Foi bem complicado. Beleza. Depois de que tudo passou, eu voltei a ter uma rotina, mas mesmo assim sentia dor. E não conformada, marquei outro clínico. E o clínico falou para mim assim que não podia ser gases mesmo, né? E eu já tinha feito um tratamento de gases com Luftal e chá de camomila. E aí eu falei, mas doutor, não é normal isso. Eu já fiz eletro do coração, porque eu pensava que era infarto também, né? Porque quando a gente sente dor, a gente já acha que vai morrer. E aí ele falou assim, não, isso daí acontece com as mulheres mesmo, depois do desmame, é complicado. O corpo, até voltar normal, é complicado. Aí eu falei, mas eu sinto alguma coisa, tipo, que não é gases e não é pedra de leite. Ele falou assim, Gabriela, eu sou clínico, eu não posso tocar em você. Mas, se você autorizar, eu faço um toque para tirar, né, todas as suas expectativas ruins. Até que ele fez, eu tirei a roupa, né? Falei, não, por mim, eu só quero saber, né? E aí ele falou, aí ele fez o toque, assim, normal, que nem os médicos fazem, e ele ficou assustado. Aí ele ficou impressionado. Aí eu já vi que não era uma coisa legal. Aí Já fazia quanto tempo que você estava sentindo? Já fazia 1 ano quase que eu vinha acompanhando, 6 em 6 meses. Primeiro foi o GO, depois foi o clínico. Aí foi o gases, né? E aí, quando eu passei com ele, já tinha passado 1 ano já disso. E eu passei enfermeiro-chefe, todas essas coisas. E aí ele falou assim, olha, Gabriela, eu vou dar um encaminhamento para você fazer uma ultrassom urgente. Nisso eu já desci, mostrei para minha irmã, ela trabalhava lá, e falei, mano, é urgente. Então, não é nada, Gabi. Aí eu, beleza, marcou já, como era urgente, foi uma coisa muito rápida. Aí isso aconteceu entre fevereiro e março de 2019. E aí eu fiz a ultrassom. E na ultrassom, a ultrassom ela é 100% que ela te dá um resultado. Na hora, se o médico for bem calculista, ele souber do desenvolvimento da doença, ele vai te falar assim, na certa. E eu fiz com um médico, ele é muito, muito conhecido lá, ele é muito renomado lá na fazendinha. E ele falou assim, olha, Gabriela, tem um carocinho mesmo, mas eu, assim, pela minha experiência, é um câncer. Uau, um câncer mamário. Lata. Na lata. Na lata. Aí ele falou assim, você tem casos de câncer na família? Eu falei, sim, doutor, eu perdi uma tia. Aí ele falou, então, mas corre que você é nova. 33 anos, você tem 80% das chances de cura. Aí foi na hora que o mundo caiu na minha cabeça. Fazia 3 meses de luto, que meu sogro morreu de câncer. E eu descobri o meu. Meu Deus. Aí, tipo, eu não sabia o que eu fazia. Eu saí desnorteada e eu não sabia se eu estava de carro, se eu estava de a pé. Eu sei que eu fui, no momento eu pensei o quê? Se passar um ônibus, eu me jogo, vai ficar tudo bem, vai acabar. Uau. Porque eu vou morrer. Uau. Porque essa doença, ela, né? Aí eu falei assim, não, eu vou me acalmar. E nem tava chorando ainda. Aí, tipo, uma coisa voltou pro meu corpo. Eu, tipo, saí e voltei. Não vou. Aí eu voltei e vi que eu tava de carro e desci para um lugar para mim poder desabafar sozinha. Porque eu não podia chegar em casa e falar assim, ai, amor, fui no médico e eu tô com câncer. Como que eu ia falar para uma pessoa que acabou de perder o pai,
de uma doença que levou ele embora e eu ia falar que eu ia morrer também. Porque quando você recebe uma notícia dessa, automaticamente, é automático. Você pensa o quê? Pensar no pior. Sim. Você já pensa que vai morrer. E aí, eu chorei, refleti e falei assim, eu vou ter que falar. Não adianta eu ficar falando que eu vou ir fazer uma coisa, vou fazer outra, eu vou ter que falar. Aí eu peguei, ele estava lá, aí ele, e o médico, como foi? Eu falei, então, o médico falou que, assim, que eu tenho cura. Tem cura, é 80% da chance, sabe? Mas eu tô com câncer de mama e eu vou morrer. Aí ele, para de falar isso, você fez uma ultrassom, você... Eu falei, esse médico, ele descobriu as 2 filhas que eu tenho, ele falou, é menina, 100% é menina. Ele sabe o que ele tá falando, ele não é um médico assim que... Aí ele, calma, não fica assim. E ele ficou assim, zen no sofá. Tipo, o que tá acontecendo? Aquilo lá foi, tipo, nem foi um balde d'água, foi granizo mesmo na gente. E aí, tipo, ele saiu, eu acho que ele já foi automaticamente contar para quem? Para minha sogra. Minha sogra estava vivendo no luto dela, estava ainda, tipo, flutuando. Ele estava flutuando, porque foi 5 anos que a gente tinha fé que ele ia conseguir, sabe? O câncer de reto, ele é um dos cânceres que às vezes, assim, se o paciente for bem desenvolvido, ele tem a cura, entendeu? Não 100%, mas ele fica bem, só fica usando a bolsinha, né? Mas o meu sogro não foi assim. Ele veio a falecer porque acho que ele chegou uma hora que ele estava cansado, né? É uma coisa que vai acabando com o seu corpo. Os remédios, sabe? Você ficar dependendo das pessoas é muito relativo, assim, é muito dolorido. Você tem que a pessoa te limpar, dar banho, é muito triste isso. E aí, tipo, ele foi falar com ela, e disso pra frente só foi médico, aí eu consegui um mastologista, a doutora Ana Paula é uma médica maravilhosa, foi um anjo na minha vida. Ela já, tipo, viu que eu era muito nova, então ela falou, nossa, o câncer dela é super, dá pra gente trabalhar em cima. E ela se interessou no meu caso, e ela falou assim, Gabriela, é o seguinte, vamos já abrir, vamos tirar esse carocinho e vamos ver o que dá. Eu vou ver o que eu posso fazer para não tentar arrancar a sua mama toda. Quando eu fiz a ultrassom, estava em 2,8. Quando eu tirei, estava 3,9. Já tinha crescido muito em poucos meses. Então, ele era um câncer agressivo. Então, assim, foi uma coisa muito rápida. Aí, quando foi em agosto de 2019, a gente fez a primeira cirurgia, que foi na mama. Arrancaram um quadrante. E aí, tipo, na outra semana, ela já marcou o retorno pra gente saber o resultado. Deu câncer maligno. Nisso, a minha mãe foi. Aí, minha mãe... Tipo, eles não têm como falar... Gabi, é um câncerzinho. Então, eles falam na lata. Eu falei pra você, Gabriela, que era um câncer? Aí, minha mãe... O quê, doutora? Ai, minha mãe... ficou sem chão. Aí as estagiárias, né, que fica um monte de médica que está estudando, ajudou minha mãe a sentar. E eu, calma, mãe. Ela, não. Ficou desesperada. Porque o que veio na cabeça dela? Um filme, que ela perdeu uma irmã. Sim. Nova. Quanto tempo fazia? Faz muitos anos que minha tia morreu. Mas minha tia era nova. Eu não me engano, ela tinha 40 anos. Era isso. E minha tia não aceitou o tratamento. Minha tia não aceitou perder os cabelos. Ela era muito vaidosa. Minha tia era linda. E ela não aceitou. Então, o que veio na cabeça dela? Um filme, né? Um choque. E aí eu peguei, falei, calma, mãe, eu tô bem. Fique em paz, mãe. Eu não vou fazer o que a tia fez, eu vou aceitar. E ela, não, minha filha... A mãe não aceita, né? Daquele jeito, foi um desespero. Nesse dia, quem foi comigo foi ela e meu compadre, né? E
Tipo, nós voltamos mudo no carro. Porque não tinha o que conversar. Ele veio dirigindo duro, igual uma pedra. E minha mãe veio... Destruída. Nisso, eu não sei se a Mona Lisa ligou para alguém, para o Roberto ou para minha mãe, e aí a Mona Lisa falaram que era mesmo um câncer e ela ficou desesperada no serviço. E aí disso espalhou. E eu aceitei, né? Aí a médica falou, tá vendo? Já vamos marcar a próxima cirurgia que você vai tirar os linfonodos da axila. Porque na minha axila tinha 14 nódulos. E um já era maligno. Então, já tinham penetrado em mim, né? Os linfonodos é a nossa corrente sanguínea, nossas células, fica tudo ali. E aí, ela optou em esvaziar minha axila. Foi tranquilo. As 2 cirurgias, não tenho o que reclamar. Eu fiquei, acho que, 3 dias no hospital, da mama esquerda, e 3 dias na outra. Foi uma em seguida da outra. Que ela falou assim, você já aceita fazer a outra? Eu, sim. Já que estava no barco afundando, vamos embora, né? Fiz as 2 cirurgias. Aí, depois que eu fiz tudo, ela falou, ó, daqui eu já terminei. Agora você vai correr com as papeladas que você vai ter que entrar no INCESP. Essa é a maior luta, é você conseguir uma vaga nesse hospital, porque ele é o maior hospital da América Latina. É um dos melhores, né? E aí, a graça de Deus, né? Eu com a sorte que não era para me aceitar mesmo essa doença. Eu consegui muito rápido a vaga, sabe? O INCESP me chamou muito rápido. Foi uma coisa super rápida. Eu fiz em agosto, passou um mês, em outubro eles já me chamaram. Passei com a consulta com o oncologista lá, explicamos, fizemos todos os exames, fizemos as mamografias que teve que fazer, refazer, tive que fazer uma biópsia do outro lado, porque eu tinha um caroço do outro lado também, da mama direita. E depois de tudo isso, eles já iniciaram a minha quimioterapia. E aí vem a parte, né, que você tem que desapegar. O desapego para a mulher sentimental, né? Perder o cabelo, perder a sobrancelha, os cílios. Mexe com a autoestima. Você demais, fica né? desempoderada, né? Acaba. Já eu não fiquei assim. Eu não queria saber de cabelo, de sobrancelha. Eu queria saber de viver. Se Deus falou para mim, relaxa, e que eu vamos junto nós dois, se você confiar em mim, vamos. Eu tinha muita fé, muita fé. E eu falei assim, não vou ligar para cabelo. Quando eu fui na cabeleireira para cortar o meu cabelo, que era na bunda, né? Meu cabelo era longo. Eu falei para ela, ela falou, mas por que você vai cortar? Porque as pontas tá meia zoada, sabe? Eu não queria falar ainda, porque as pessoas ficam meio assim, né? Aí eu cortei ele Chanel. Depois que passou tudo, que eu já sabia que eu ia tomar químio, e a químio, os 14 primeiros dias, ela já zera o seu corpo, porque eu tomei a vermelha. Tomei a vermelha, depois eu tomei a amarela e depois as brancas. Então, assim, é uma coisa que ela acaba com o seu corpo. A vermelha é 14 dias. 14 dias ela já zera o seu corpo inteiro. Cabeça, sobrancelha, cílios, não sobra nada. Pelo do braço, nada. Ela é muito forte mesmo. E aí eu fui lá e pedi para ela raspar. E ela falou, não vou fazer isso. Aí eu expliquei a situação. Aí foi quando ela ficou em choque. Aí ela, mas não vai cair. Eu falei, vai cair. A médica falou que vai cair. E aí, quando ela cortou, ela falou, não vou cortar. Eu vou deixar bem baixinho e você chega em casa e você manda alguém raspar. Porque eu não tenho coragem. Aí eu falei, tá bom, corta do seu jeito aí e em casa eu dou um jeito. E aí a gente cortou Maria João e em casa o Anderson raspou. Pra ele, eu acho que foi dolorido, né? Pra mim foi normal.
E pra mim foi engraçado, pra mim e pra minha neném. Ela, nossa, mãe, você vai cortar o seu cabelo? Eu, mamãe, a mãe vai cortar, porque senão vai sujar a casa. Pra ela tinha o quê? 3 aninhos, então tudo era engraçado. Mas você vai ficar careca? Sabe, umas perguntinhas de... Mas foi o que me deu vida, foi ela. Porque ela era a luz pra mim, né? Eu tinha que olhar pra ela e falar assim, eu tenho que viver, né? Eu tenho que ver ela crescer. E a Vitória foi o meu braço direito, porque na época, quem ia trabalhar no meu lugar? E ela foi... Nossa, ela foi super surreal pra mim. E aí eu falei assim, nossa, A Vitória estava com quanto tempo na época? 15 anos. Ela nem podia trabalhar, né? Mas eu não podia pagar para ninguém, porque nós já estava passando por um perrengue, né? E para me tirar do meu para dar, e aí tipo, ela falou: "Não, mãe, eu vou, eu consigo". E ela já tinha os macetes que ela sempre ajudou a gente. Era uma menina bem esforçada mesmo. Apesar de dar umas dor de cabeça, ela é esforçada. Adolescente. Sim. E disso foi assim. Eu passei pelas químios, todas. Eu me autoaceitei. Meu marido me aceitou, que ele é o mais guerreiro de todos, né? Para ele foi muito complicado, porque o que acontece? Ele perdeu o pai, agora perder a mulher. Para minha sogra foi mais complicado ainda, porque como que ela ia cuidar de mim? Me fala. E o que passava na cabeça dela? Eu acho que toda vez que ela me via, ela já pensava, né? Eu lutei por ele e agora eu vou lutar por ela, vai acontecer a mesma coisa, né? A gente fica meio assim, né? Não tem o que pensar. Depois disso, muitas coisas aconteceram. Eu fui muito ajudada, não vou mentir. Muitas pessoas me ajudaram. Eu recebi uma doação de uma compra que eu fiquei sem fazer compra 1 ano. Eu tive que doar alimento. Meu Deus, que Deus lindo. Que bem. Eu não lembro o nome da empresa, mas eu tive que doar porque era muita coisa, sabe? E minha família me ajudou, pessoas próximas de mim, muitas pessoas me ajudaram. Ficaram bem chateados quando ficaram sabendo, porque eu logo lancei nas redes sociais, pra não ficar aquela, mas por que você cortou o cabelo? E eu expliquei no texto, abri uma carta, sabe? Uma carta aberta, expliquei toda a situação, antes de todo o vucu-vucu. E aí começa, né, toda a história, o interesse. Eu vou orar na sua casa, ou vamos para a igreja, Deus vai te curar. Realmente, Deus vai me curar. Começou todo esse processo de tudo. E eu sempre ali forte, eu nunca me recusei de falar com ninguém, eu sempre abri a porta da minha casa. Meu irmão ficou meio afastado de mim, porque para ele, eu e ele é muito, 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 muito unido, nós dois. E eu acho que ele não conseguia me ver. Eu acho que a mais, assim, que segurou mais a onda foi a Mona. A Mona, ela é mais, sei lá, ela pode ser mais forte. Ela é sensível, mas ela é mais forte. E a Jéssica, ela não aceitou. Ela até brigou com Deus. Meu pai também ficou muito, muito triste. E eles pensavam que eu ia embora, né? Não tem como não pensar. E por isso que eu não falo muito, porque isso dói, me mexe com muito, muito. Mexe com o meu passado, mexe com o que eu passei com meu sogro, porque para mim ele foi uma pessoa muito importante, sabe? Era como fosse meu pai também. Eu amava muito ele. A gente pegou uma aproximação muito, muito grande. Ele não aproveitou muito a Cecília, sabe? Então foi muito tudo dolorido. E o meu câncer, ele não é um câncer genético. Não é que veio da minha tia ou que veio da minha mãe. Interessante pensar nisso.
ele é um câncer raro, né? E é um gene que eu tenho que, tipo, ele entrelaçou no DNA e deu alguma coisa errada. E por meio de... Possa ser que é um estresse emocional, possa ser que... Sabe? Tudo... Coisas negativas do seu corpo que fez desenvolver a doença. Que nem eu falo, câncer, ele hoje não tem idade. Sim. Não tem. Porque quando eu estava no hospital, tinha uma menina de... Eu acho que a Lê tinha 15 anos. E ela foi para tirar nódulos da mama. Ela fez a cirurgia junto lá comigo. Por quê? Porque o dela já era para se transformar em uma doença. Então, os médicos já optam a tirar. Então, assim, a mulher que espera completar 40 anos para fazer mamografia ou olhar o que tem nos seios, Muito importante quando isso, vai cara. ver, Muito importante. já não tem mais tempo, porque é muito agressivo. O câncer de mama, ele é um dos que mais tem cura, né? Que falam, entre 80% e 90% das mulheres tem a cura do câncer de mama. Só que ele é o mais destruidor. Ele é mais mata. Ele é o mais rápido. É. Ele é em poucos meses. Sabe, nem é anos. Tem mulheres que descobrem e depois de 6 meses morre. Sim. Então, assim, ele é muito muito agressivo. E quanto mais nova, mais agressivo. E quanto mais velho, mais lento. Olha, É que assim. interessante. Então, assim, é bem complicado. É uma coisa, assim, das pessoas se interessar mais. Pelo toque, pelo achou alguma autocuidado, coisa né? estranha? Vai no médico. Seja pessimista. Não pensa, eu vou... Paga, se você puder. Mas não espera, porque é uma coisa bem complicada mesmo. Gabriela, deixa eu te fazer uma pergunta. E como foi para você procurar um psicólogo? Alguém te orientou? Então, assim que você entra no ICESP, é todo um acompanhamento em geral. Enfermagem, psicologia e palestras. A cada 15 dias nós tínhamos palestras que explica, né, toda a alimentação, o que tem que mudar, o que a gente tem que fazer, os altos cuidados. Nós não pode ter animais em casa quando está fazendo quimioterapia. Então, eles passam tudo. E de lá a gente já é transferido para um psicólogo. Eu fiquei durante o tratamento só. Porque eu me aceitei, entendeu? Eu autoaceitei. Eu não precisei ficar tomando... Eu tomei muito pouco remédio. Só no começo mesmo que eu fiquei bem bipolada. Mas depois de 6 meses eu já parei de tomar o remédio. Porque ela achou que já não tinha... Remédio psiquiátrico? Isso. Tarja preta, né, que fala. E ela falou que não precisava mais, que eu estava bem. Que eu já tinha aceitado. Então, a gente só conversava mesmo... Coisa sadia. Ela falava que eu estava super, super bem, que era para eu continuar positiva. E eu fui fazendo isso, porque para você enfrentar esse tratamento, você não pode estar mal. Porque o que acontece? Você vai ficar uma pessoa rude, ignorante. Você não tem humor. Eu achava que eu estava bem, né? Feliz, tratando todo mundo mil maravilha, mas não estava. Eu tava super rude, ignorante, mandona, eu sabe, era dona da razão. E só que eu era autoconfiança minha, eu tava ali na retaguarda. Eu não ficava triste. Tinha momentos que eu ia pro quarto e chorava muito. Porque cansa você ficar no hospital das 5 da manhã até as 5 da tarde. E, tipo assim, é uma coisa que machuca. Não tem como você falar, eu aceito, tá tudo bem, eu vou ficar feliz. Não tem como ficar feliz. Não, lógico que não. Até porque é todo um desgaste emocional, físico. E aí, nisso, tudo mudou no meu corpo. Eu perdi a aparência, eu pesava na época, eu acho que eu tava com 69 quilos. Eu cheguei a pesar quase 90 quilos. Eu fiquei bem.
inchada, né? Que os remédios, eles são bem agressivos. Então, assim, acabou tudo. Só que mesmo assim eu tentava me maquiar, tentava tudo. Depois das quimio vermelha, eu voltei a trabalhar para poder a minha mente fluir. Então, eu acho que quem me ajudou foi as minhas crianças. Porque assim, eu ia careca e ela só, tia, você tá linda. A tia tá linda? Fala a verdade. Não, você tá linda, tia. E isso me motivava. Eu nem usava os panos mais, os turbantes. Porque eles achavam eu linda, então eu vou sem turbante mesmo. E aí, isso me autoconfortou. Porque falam que a criança, ela tem um semblante verdadeiro. Então, se eu tava linda para eles, era verdade. Muito sincero. Então, assim, eu sempre fui feliz, nunca fiz cara feia, sempre trabalhei, sabe, super motivada. E quando, assim, pessoas iam na minha casa me visitar, eu super dava conselhos. A pessoa podia chegar na minha casa, ela vai morrer, tadinha. Mas quando saía com a lição. Que nem todo mundo vai morrer, né? A pessoa tá ali doente, ela precisa de um apoio moral, entendeu? Realmente, às vezes você vai ver lá a pessoa na cama, em fase terminal, triste, e você não tem o que falar. Mas quando você for na casa de uma pessoa e você vê que a pessoa tá bem, reage junto com ela, sabe? Porque muitas pessoas foram na minha casa, pessoas de igreja. Nós vamos orar por você. Nós viemos orar por você. Tudo bem, conversei, falei, expliquei, do fim ao começo, tudo. E na hora de orar, nós já vamos embora, tomar o cafezinho, pá, bonitinho. Mas e a oração? Então isso foi me desmotivando. Não que eu estava longe de Deus, mas me desmotivou muito de não querer ir para a igreja. Tanto na minha religião católica quanto na evangélica. Porque tem os dois lados, né, na minha família. Metade é tudo evangélico e metade é super católico. Então, assim, eu tô rodeada de Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, assim, ficava pra não ficar, ela não vai na nossa, ela não vai, eu não ia em nenhuma, certo? Não vamos. Então, eu falava, é eu e ele agora. Mas eu e ele quem? Eu e Deus. Ele é o pai do universo, então ele vai ser meu pai aqui em casa. É eu, ele, nessas 4 paredinhas aqui. Porque eu não saía muito, né? Era pra casa da minha mãe, assim, pra minha casa. Eu não ficava muito de sair. Mas de resto foi tranquilo. Foi difícil mesmo passar pelo processo. Foi difícil aceitar, mas eu aceitei. E assim, tô aqui, né? Falando, que é uma coisa que eu não falo. Eu não falo pra ninguém, eu não me abro pra ninguém. Obrigada por isso. Esse ano que uma amiga minha falou, vamos, Gabi, vamos. Ficou me pedindo muito, muito. E eu falava, Igual eu tenho eu. vergonha. Eu não consigo falar para um monte de... Não, são apenas 8 mulheres. E elas estão muito afim de conhecer essa história. E eu fui. Mas aí eu fico assim. Eu saio do meu corpo e desmorono, sabe? É uma coisa que me tira mesmo lágrimas. Possa ser que a pessoa fale, não, ela tá fazendo marketing. Não é marketing. De jeito é nenhum. muito triste mesmo. Faz você lembrar, né? Do e passado, viver do passado. é uma coisa que dói mesmo. Ainda tá fresco, tá muito... Você é psicóloga, você sabe. Às vezes a pessoa chora... Sim. Para descarregar todo. E o luto, ele tem um tempo para começar, ele não tem um tempo para terminar. Isso só quem vai dizer é você no seu tempo, no seu processo, na sua vivência. As pessoas, é que nem a doutora Irene falava, as pessoas têm que aceitar, Gabriela, que você vai mudar, entendeu? Que você vai sair de um casulo e que você vai virar uma borboleta. Então, assim, é isso que acontece. Primeiro eu era uma lagarta, hoje eu sou uma borboleta. Então, eu mudei. Eu não sou mais a mesma assim, Gabriela. Eu super mudei. Antes, é engraçado falar e é triste também.
Antes eu era aquela Gabriela que você falava, tô aqui, preciso disso, eu vou lá. Tô ali, preciso... Não tinha como eu falar não pra pessoa. Eu não conseguia. Não existia um não dentro de mim. Se a pessoa falava, Gabriela, eu preciso de ir, disso. Eu não sabia, eu tinha que arrumar de qualquer jeito. Hoje não. Hoje eu vivo pra mim. Então, se a pessoa... Gabi, não dá hoje. Hoje... Aprendeu a falar não, né? Hoje eu não consigo. Mas hoje não dá. Não dá, não rola, não consigo. Então, assim, hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu vivo pra mim. Tipo, antes eu era muito focada em limpar, em cozinhar, sabe? Essas coisas, eu me acabava. Realmente eu me acabava. E não pensava em nada. Hoje não, eu penso que eu quero ir pra academia, eu quero correr, eu quero, sabe, tudo. Eu tô fazendo até a faculdade, porque... Ai, que lindo. Eu nunca, interessei. Eu sempre gostei de educação física, essas coisas. E quando eu ia fazer, eu fiquei grávida. Então, eu desisti. E aí, foi um sonho não concluído. E agora, não. E agora, eu falei, eu vou fazer. Mas você vai conseguir? Eu vou fazer. E se eu desistir, tudo bem. Mas eu tô tentando tudo. Parece que, como não existisse o amanhã, eu vivo assim. Porque eu não sei, entendeu? Pra Deus, eu tô curada. Agora, pros médicos, né, a gente não tem ainda a cura 100%. Mas eu me sinto super bem, super renovada. Realmente, às vezes, a doença possa ser que venha pra te acordar, pra te alertar, que nem eu falei pra minha irmã. Olha, Gé, às vezes vem ou para fazer a família ser mais unida, ou para fazer a família enxergar alguma coisa. Algum ensinamento tem. Isso, eu creio nesse propósito. Sim. A doença, ela vem para alguma coisa te explicar. Alguma coisa que, às vezes, para mim, foi para mim acordar, né? Para eu... Possa ser que seja isso, ou até não. Porque você falou lá atrás comigo que hoje você consegue enxergar a vida de uma maneira diferente. Diferente, né? Realmente. Outros valores. Antes eu não me valorizava, né? Eu sempre queria fazer mais pelas pessoas. Hoje eu já me reconheço mais. Tipo, primeiro eu, depois as pessoas, entendeu? Ou primeiro minha família, depois os outros. É assim, tipo isso. É complicado? É chato falar isso? Nossa, ela tá pensando só nela. Não tô pensando só em mim. Eu tô me conhecendo agora. Você reorganizou suas prioridades. Isso. Né? É isso aí. E se encaixa bem naquele versículo, né? Ama Deus acima de todas as coisas, Sim, teu próximo como a ti mesmo. Então, você tá, neste momento, se priorizando, né? E revendo os valores, na verdade. Isso aí. Porque... Pra gente dar valor pra vida, é só a gente passando sufoco. Sentindo que vai perdê-la, né? Você em cima de uma cama. Uma pessoa apanhar a fralda e você... Isso é porque eu fiquei só 3 dias no hospital, né? E eu já me senti inútil. Meu Deus. Você que é super ativa, te vejo lá de manhã, de tarde. Então, eu me senti inútil já. Imagina uma pessoa que fica... 1 mês, 2 meses, 3 meses numa cama. Você acha que ele pode estar vegetando ali, mas ele pensa. Sim. Ele tem um consciente dentro dele. Eu tô dando trabalho. Ele pensa tudo isso. Entendeu? É a mesma coisa. Foi um pastor na minha casa que eu nunca vou esquecer. Esse foi uma luz. Eu tinha acabado de acordar, batendo no portão lá. E eu estressada. Tinha acabado de tomar quimioterapia na sexta. O homem me aparece no sábado lá de manhã, 8 horas da manhã. Ai, podemos fazer uma... E eu, sua avó mandou aqui. Aí eu, minha avó morreu. Como que minha avó mandou eu? Aí ele falou, não, é a avó tal, a avó Isabela. Eu, a avó do meu esposo, a avó Durão. Tá, pode descer, vamos lá. Aí eu já, né, desci daquele jeito.
Eu, tô careca, não olha, sabe? Eu sempre com as minhas brincadeiras. Não. Aí eu mandei o Anderson fazer um café para eles. E nisso ele fez uma oração, né? Lá, falou que eu ia ficar curada, que ele via em mim uma luz reluzente, tarará. E ele leu uma passagem da Bíblia para mim. Eu não vou saber ler, né? Mas vocês vão entender. A passagem fala que Deus passa, né, entre as pessoas e todo mundo quer tocar no veste dele, né? E aí só uma mulher... eu tava com ela na mente. Então, só uma mulher toca nele, que ela sangra, né? Sim. Alguma coisa assim. Depois vocês veem lá e fala certinho com as pessoas. E aí, ele falou assim, você vai começar a enxergar tudo de outra maneira. E aí eu me interessei no que ele estava falando. Do nada me deu um estralo, sabe? E eu falei, nossa. E fiquei olhando para a cara dele. Ele até achou que eu estava debochando, mas eu não estava. Realmente eu me interessei no que ele estava falando. E ele falou que eu ia enxergar tudo de outra forma. Que aonde eu ia começar, eu ia terminar. Mas eu ia terminar com vitórias. Eu ia terminar... tipo, reluzente, alguma coisa assim, alguma coisa de luz, ele falou, né? E ele falou, aonde você está indo, presta atenção. Aí, acabou a oração, ele tomou um café e foi embora. E eu fiquei com isso pra mim. E eu tenho que descobrir onde é esse lugar. Aonde que é esse lugar que eu vou enxergar? E eu falava, Deus, onde será que é esse lugar? Aí eu fui o quê? Ver na Bíblia, né? Deve ser na Bíblia que eu vou achar. E tome a ler e não entendia nada, que é uma coisa difícil para mim entender, né? E aí eu falei, não, vou no Google. Nada de entender. E aí eu comecei a enxergar o hospital de outra forma. Eu cheguei no hospital e comecei a ver que realmente era diferente lá. E realmente é como ele falou, que lá é uma multidão de pessoas. É sem braço, sem perna, sem a metade do rosto, sem o olho, sem a metade da cabeça, sabe? São muitas pessoas em cadeira de rodas, pessoas que não enxergam, pessoas que dependem de todo mundo. E eles estão lá esperando o quê? Deus passar. Uma cura. Pra ter uma cura. Aí, tipo, tudo... Aí eu falei, é aqui. Aqui que ele falou que é pra me enxergar de outro jeito. E aí, realmente, eu enxerguei o hospital de outro jeito. E eu falei assim, não, Deus, se ele falou, ele vai passar aqui, ele vai me dar a cura. E eu nunca fui pro hospital triste. Nunca foi dificultoso pra mim ir no hospital. E depois disso, eu ia no hospital de boa. Pra você ver que como eu sou tão difícil, a quimioterapia, você tem que andar com o balde do lado, né? Porque é vômito atrás de vômito. Eu nunca passei mal, gente. Eu nunca vomitei. Então, assim, pra mim, eu ia pro hospital de boa. Hoje, quando eu comecei a fazer as quimio branca, eu já não dependia mais de ninguém. Eu conseguia ir e voltar com o meu carro. Porque eu dependia de muitas pessoas, né? Eu precisava incomodar para poder me levar, né? Que eu voltava... Isso foi difícil para você? Eu acho que a parte mais difícil foi incomodar as pessoas. Pedir para a pessoa parar a vida para... Entendeu? Então, eu, tipo, fazia de tudo para... E aí, filha, como você... Minha mãe ligava 24 horas quase por dia, né? Fia, como você tá? Eu tava morrendo, gente. Eu tava desvastada no sofá. Tô ótima, mãe. Até levantei, arrumei a casa. Mentira, tava tudo de perna pro ar. Quando ela chegava lá, que ela via... Ela falava, minha filha, você não falou que... Eu falei, como, mãe? Se eu não aguento nem levantar daqui. Então, assim, é complicado mesmo. E a pior coisa é você atrapalhar as pessoas. Entendeu? Eu acho que é o mais difícil. Sim, se sentir atrapalhando. É incomodar você. A pessoa vai parar a vida pra... A minha sogra, ela parou, gente. Ela não vivia.
Minha sogra não vivia, a vida dela era pro meu sogro. Então, assim, eu, tipo, joguei tudo ali. Eu falei, nossa, minha sogra parou, ela vai parar tudo de novo. E meu marido vai ter que parar, minha filha, todo mundo vai ter que parar e eu vou ser o estorco na vida das pessoas. Por isso que eu reagi de outra forma. Por isso que eu, tipo, me ressuscitei e falei, não, eu não vou me jogar. Se entregar. As primeiras quimioterapias não tem jeito mesmo, mas as branquidiante, eu ficava um dia ruim, sabe? Mas no segundo, terceiro dia, eu já tava espontânea. E eu falava, eu vou trabalhar. Anderson, não. Eu falei, eu tô bem, eu tô ótima. Aí chegava no final da tarde, cansada, mas não desisti. E assim foi, por diante. Foram 8 meses de quimioterapia e eu fiz 30 sessões de radioterapia. Então, assim, a rádio é coisa... O pessoal fala que é difícil, eu achei normal. Não foi tão... Não é assustador. Uhum. E a quimio também não é muito assustador. É dolorida, porque... E eu consegui tomar todas no meu braço. Eu não precisei colocar o catéter, né? Então, assim, foi meio dolorido, mas... Então, na verdade, você foi bem resistente, né? Bem forte. Fui bem resistente. E todas as quimio eu consegui tomar. Eu nenhuma eu perdi, porque... Quando você está com a imunidade muito, muito, muito baixa, você não consegue tomar a químio. E eu consegui tomar todas sem precisar, sabe, parar. Que eu tomava de 20 em 21 dias, de 15 em 15 dias, de semana em semana, até ficar de 3 em 3 dias. Então, foram um processo muito agressivo. Sim. Mas eu consegui fazer... Assim, foi de boa pra mim. Teve que mudar a alimentação? Tudo. Nada de embutidos, refrigerante, que eu tomava quase 2 litros. Uau. E aí, tipo, eu mudei tudo mesmo. Só que, tipo, é difícil. A gente que tem como que fala? A gente é mais... Tem uma fase econômica mais baixa, né? Como fala, não é fácil tudo que os médicos pedem. É muito caro a vida saudável que eles pedem. Se for pelos médicos, você não come mais nada. Então, assim, é complicado. E tudo é muito caro. Sim. Piorou hoje, né? Na época, eu lembro que meu irmão, ele... super me ajudou, né? Só que ele não ia na minha casa, como eu falei. Pra ele foi muito difícil. Então, ele sempre depositava o dinheiro das minhas frutas. Ai, Gabi, tá na conta. Era isso. Ou se não, ele ia, deixava lá e ia embora. Mas dinheiro... Não, já vou. Que não... Sabe? Ele não conseguia olhar nos meus olhos. A Mona, ela tava naquela fase... Tipo, ela ia casar, ela tava gestante, então eu não podia nem cobrar muita coisa dela, né? Porque quando a pessoa tá gestante, o emocional também, só Jesus, né? Então eu não podia cobrar muito dela, mas ela era uma pessoa que sempre tava bem, assim parecia. E a outra, com o tempo, foi aceitando também, porque ela viu que eu fiquei bem, né? Legal. Então... Acho que todo mundo foi aceitando. Minha mãe também. E assim foi. E eu tô aqui contando hoje, né? E como seu marido reagiu? Ele reagiu? Ele, na hora, sabe, ele ficou sem palavras. E ele, como eu te falei, como ele perdeu o pai, ele viveu flutuando. E ele foi... O coitado foi o mais... que a bomba foi tudo pra ele, porque eu acordava com ele, dormia com ele, então ele fazia tudo, ele não sabia fazer nada, gente. Ele é mais cozinheiro que eu hoje, porque ele teve que aprender, né, fazer tudo. Que eu não conseguia cozinhar, eu passava mal se eu cozinhasse. Então ele foi
Assim, ele foi meu parceiro, ele foi meu irmão, ele foi meu marido, ele é meu amigo, ele é tudo. E ele me aceitou, ele super, sabe? A gente sempre brincava, ele tinha uma brincadeira lá comigo, eu não vou falar, mas ele ficava com as brincadeiras e a gente dava até risada. Mas ele super aceitou e ele é um cara excepcional, eu não tenho o que falar. Como pai, como marido, como tudo. E eu acho que a pior fase foi ele que aguentou, né? Sim. Porque, como você falou, a gente muda todo o processo. Então, assim, as ignorâncias, se uma pessoa fazia eu passar raiva, era de quem? Nele. Se eu passava estresse, nele. Ele fez terapia? Não, a terapia dele foi ele mesmo. Não fez, não. O trabalho que foi a terapia. As crianças, eu acho. Ele é muito... Eu não sei como ele aguenta. Ele dirige que parece que não tem ninguém atrás dele. Então, assim, a terapia foi as crianças. Eu acho que foi o que ajudou ele, o amor, né? Também, né? E tipo assim, como falam, o amor prevalece, né? Na alegria, na doença, até a morte separar. Nós está vivendo nessa. Agora é só a morte. Ô, Glória, é isso aí. Que eu não morra mais. Olha, eu queria te perguntar, você olha para trás, o que você vê? Ai, tipo, como eu falei, eu deixei meu casulo, né? A largata ficou. E hoje eu vivo uma borboleta. Mas é aprendizagem, sabe? Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a me valorizar, a, tipo, olhar as coisas de outro jeito. Que nem mesmo eu te falei, o hospital eu vejo de outro jeito. Eu não vejo, é o hospital. Não, ali é uma casa do tipo de Deus que vai me deixar bem. Eu vejo tudo de outra forma. Possa ser que eu não sou tão de Deus. Ela não sabe. Mas eu tenho dentro de mim. Eu tenho dentro de mim. Não me fixei porque eu falo para minha irmã, a Mona Lisa, que ela tá muito de Deus, né? E eu falo para ela que eu quero estar limpa quando eu for para a igreja, para algum lugar. Eu quero estar limpa do mundo. Porque eu acho que Deus, ele sofreu por nós. Então, assim, eu quero estar limpa. Eu quero estar limpa de tudo. Possa ser que eu estou passando pelo processo e que eu vou me limpar. E vou... Porque, assim, para você ir para a igreja, realmente, a gente tem que começar do zero. Vai indo e você vai se apaixonando por Deus até ele virar seu noivo e você casar. Realmente tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. Você tem que ir aos poucos, se apaixonando, para você entrar no noivado com ele e depois você se acasalar, casar, ficar ali e só ficar por ele. E as coisas do mundo, eu acho que não é agradável eu estar no mundo e estar com Deus. Estar no mundo, eu vejo assim, entendeu? Eu vejo de um olhar assim. Não estou criticando as outras pessoas, jamais quem sou eu, mas eu vejo assim. Você pode perguntar para a Mona Lisa, que ela fala, você não vai mais na igreja. Aí eu falei, Mona, quando Deus tocar no meu coração, eu vou. Aí ela fala, ela fica brava, né? Mas eu acho isso. A gente não tem que obrigar ninguém a ir para a igreja. Isso é fato. A pessoa, ela tem que se sentir bem, entendeu? Ela tem que realmente sentir o Espírito Santo, né, que vocês falam. E se você ele que convence. Então, se você sentir de se entregar, é porque realmente tá na hora. Eu acho isso. E na hora que você se entrega, o mundo já não é a mesma coisa. Uma coisa interessante falar é que, assim, tem muitas pessoas que pensam assim, como você, sabe? E eu preciso abandonar velhos hábitos, eu preciso abandonar hábitos para ir para a casa do Senhor. E o Senhor nos chama como nós estamos. E Ele é quem nos limpa, é Ele quem nos lava, é Ele quem nos leva à compreensão da identidade que Ele já sonhou para nós, Ele já nos deu, sabe?
como a identidade que nós temos, um RG, né, que nós temos, e só que quando nós nascemos, quando, né, nós somos criaturas de Deus, e quando nós nascemos, nós somos feitos, né, a imagem e semelhança do Senhor, nós somos criaturas. Quando nós aceitamos, desejamos andar com o Senhor, e nós aceitamos o senhorio dele sobre as nossas vidas, nós passamos, aceitamos, né, a paternidade dele, e aí é um processo. E o Senhor vai pouco a pouco. Eu vou dizer para você que hoje, eu, que nasci e cresci na igreja, estou 100%. Só se você falar assim, né? Eu já ouvi pessoas falando, não, vou levantar a mão aqui, que eu já estou a 4ª pessoa da Trindade. E não é assim, não. Entende? É uma vida. E o Senhor, ele já trocou a sua lente de que você enxerga o mundo. O Senhor te trouxe a cura. O Senhor te trouxe isso. Porque tem pessoas que falam, não, é só se for uma cura instantânea que é o Senhor. Não. O Senhor instituiu pessoas aqui nessa terra para que cuidasse os médicos, para que cuidasse os médicos, psicólogos hoje, que graças a Deus têm atuado muito nos hospitais. Tem instituído pessoas assim para levar a cura, né? São propagadores do Evangelho. Então, a partir do momento que você fala, mas realmente é o Espírito Santo que fala aos nossos corações. A partir do momento que você falar, eu quero, sabe? O Senhor, ele te conduzirá. Mas isso não quer dizer que você precisa estar dentro daquela igreja 24 horas, né? Isso não quer dizer que você precisa sair, não, agora eu sou crente, né? Isso quer dizer que você, aceitando o senhorio do Senhor, a paternidade, ele trocar ali a sua identidade, que muitas vezes no mundo, o mundo corrompe a nossa identidade em Deus, e ele nos leva à totalidade do que o Senhor já sonhou para nós antes mesmo de você, antes mesmo de nós nascermos. E olha só que interessante o que ela fala, que dá bem para trazer nesse contexto que você falou da igreja. Quando você foi para o hospital, você foi para o hospital sã? Não, você foi para o hospital doente. E a igreja, ela é isso. Nós não vamos para a igreja sãos. É lá que o Senhor nos limpa, é lá que o Senhor nos purifica, é lá que Ele nos cura, é lá que acontece toda a transformação, o processo que é até a nossa morte, porque nós não somos santos. Entende? Sim. É um processo. E a Bíblia fala, né? Fala que Jesus não veio isso para os que estavam saradinhos. Ele veio para os doentes. Somos nós. Muito interessante isso que você falou, vamos viu? Pensar mais sobre isso. Vamos pensar. Muito bom. E você estava comentando e falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Esse é um mês que muito se fala sobre esse texto, né? Muito se fala. E é importante trazer a nossa reflexão que Jesus, ele pode trazer uma cura instantânea. Pode sim. Mas o que fala ali, que é mais interessante, é que aquela mulher teve fé. Né? A mulher teve fé de passar por uma multidão que comprimia, que apertava Jesus. Mas ela teve fé e falou assim, se eu apenas tocar num pedacinho da roupa de Jesus, eu sei que vai ser curada. Não foi a roupa, não é a mesa, não é o copo, não é um objeto, é Jesus, é a fé em Jesus. E isso que levou cura para ela. E é isso que nós vivemos, é isso que nós desejamos que outras pessoas também, nos ouvindo falar dos milagres do Senhor, da bondade desse Pai maravilhoso, as pessoas falam, uau, mas se eu apenas tocar nas orlas, se eu apenas sentir o gostinho, eu sei, se eu apenas me aproximar, se eu apenas dar atenção ao que Ele tem falado, ao que Ele tem mostrado ao meu redor, eu sei que eu serei curada. Mas a fé no Senhor, a fé que vai nos descortinar, sabe, que nos leva a outro nível. Não vou dizer para você que nós não passamos por situações, nós não passamos por dificuldades que às vezes a gente fala, meu Deus, acho que Deus não está vendo a gente, não. A gente está fazendo um negócio, não sei, tal coisa errada. Mas Jesus mostra o quanto Ele tem nos ensinado, nos lapidado, nos direcionado e trabalhado na nossa fé, para que a gente possa honrar também ao Senhor. Né? Até ouvi esses dias uma pessoa que falou assim, que ela não tinha preocupação nenhuma financeiramente, lembra? Ela comentou, eu sempre falava, eu não tinha problema, mas eu chegava na igreja, estava tranquila, eu podia ofertar, eu abria a minha carteira e eu ofertava. A partir do momento que eu abri mão do meu trabalho e eu comecei a depender do meu marido, e eu abri a carteira quando eu ia para a igreja, eu não via moedinha nenhuma para dar oferta, ela falou, ai meu Deus, isso começou a tirar a paz dela. E aí ela começou a orar e falou assim, Senhor,
que eu tenha a mesma alegria, a mesma paz quando eu tinha condições de ofertar, quando eu tinha... Isso um simples caso, não estou dizendo que a gente tem que... não estou falando de financeiro em si, mas onde nós colocamos o nosso coração. E quando ela falou assim, que passou um tempo e o Senhor foi trabalhando no coração dela, e achei lindo quando ela falou, hoje eu vou para a igreja, e mesmo quando eu não tenho, porque antes eu falava assim, não, eu não tenho agora, mas aí na próxima eu vou trabalhar, no próximo dia eu vou trabalhar e vou ter condições. E aí ela falou que o Senhor começou a gerar nela uma confiança, uma paz, né, uma segurança de que Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que cuida dela na bonança, mas também na escassez. É o Deus que que está na doença, mas também quando há a cura, quando acontece a cura, em todos os momentos, o Senhor é o mesmo Pai bondoso e que nos ensina diversas coisas, né? Como eu falei, trocou a tua lente de ver o mundo, te trouxe um outro olhar. Realmente, e é como você falou, é a fé. Porque a gente pode se apegar até numa caneca e falar, não, essa caneca vai me curar. E se você não tiver fé, tem que ter fé e psicólogo. Porque você não vai conseguir. Tem que ter fé e ter um encontro com Jesus. É porque você... É a chave da mulher samaritana. O encontro, porque ela poderia ter fé. Mas se ela não tivesse encontrado com ele ali. E, sabe, é linda essa passagem. De tudo, se eu apenas tocar, mas se ela não tivesse encontrado com ele, ela não teria. Então, isso eu levei pra vida, porque quando ele falou pra mim, eu nem tava, sabe? Eu tava, que nem eu te falei, eu acordei cedo, sabe? Daquele jeito, você tinha acabado de tomar remédio, então você não tava bem. E quando ele começou a falar, eu me interessei pela palavra e levei realmente para minha mente. E eu falo isso para todo mundo. Quando as pessoas falam, nossa, mas como que é? Eu falei, não, o dia que vocês forem no hospital... Sabe aquela passagem da Bíblia? Eu falo assim, que Deus passa e todo mundo quer relar nele e só uma mulher que sangra lá sem parar, toca nele e fica bem. Ela é assim. E aí eu acho que eu fui lá e fui a contemplada. Por isso que eu, né? E assim, eu tenho muita fé, que nem eu falei, minhas duas famílias. E eu tenho fé ainda que eu vou realmente ter esse propósito aí de ir para a igreja limpa e ter que ir assim para dar aquela vontade. Porque às vezes você fala assim, eu vou para a igreja. Ah, não vou não. Aí você fala, não, eu vou. Aí chega lá ficar... Ai, não acaba. Ai, eu não gosto disso. É assim. Eu não vou mentir pra vocês. Às vezes a pessoa não quer ir, mas vai e fica assim. Não, porque a gente vê. A gente vê as pessoas. Agora, quando você vai, que você escuta, sabe, que você não tá lá. Sei lá onde você tá. Que você fica flutuando no lugar, aí você já tá sentindo outra sensação, outra vibe, outra coisa. Porque eu falo isso, ir pra igreja pra sentar na cadeira e não saber o que falou, é melhor você não ir. Sim. Mas sabe, Gagá, infelizmente isso é algo que é recorrente, né? Hoje nós temos pessoas acostumadas a ir à igreja. Mas tem duas coisas bem importantes. A gente sempre fala muito. O Senhor, Ele está presente no local, então eu não posso estar desapercebido. Isso é importante pensar. Como você falou, não, eu não vou lá para esquentar a cadeira, eu preciso estar atenta. Mas eu oro que o Senhor desperte em você uma sede e uma fome por Ele. Sabe? Uma fome, uma sede que só Ele pode preencher. E eu não quero dizer para você que 4 paredes vai te levar a isso. Não, Jesus vai te levar a isso. O Espírito Santo vai te conduzir. Sabe? E a palavra do Senhor fala que Jesus é um rio, né? É fonte de água viva. E que esse rio flua em você, sabe? Através de você também. E como a gente sabe, né? A gente usa o quê? A água para lavar, né? A gente usa a água para lavar a casa, tomar banho. E essa água que todos os dias eu me coloco, sabe, debaixo, e eu falo, Senhor, me lava,
sabe? Me limpa. Senhor, eu sou tua, nasci para fazer a tua vontade, para honrar o teu nome. E nos mínimos detalhes. Gaga, Deus te levou a uma experiência profunda nele. Profunda, sabe? Que muitas mulheres da igreja não teriam a estrutura que você teve para passar por isso, né? Mas eu lembro que quando nós soubemos, né, do que você estava passando, eu comentei na igreja e pedi oração, já faz muito tempo isso, né? E eu lembro que sempre a Sofia falava, mãe, ora pela tia Gagá, mãe, ela precisa de oração. E eu achava lindo, né, porque a Sofia já fazia pouco tempo que ela, né, tinha... você buscava ela, né, para levar ela para a escola, e eu falei, foi super marcante, né? E quando ela até te viu na igreja, ela, mãe, tia Gagá tá aqui, mãe, ficou toda feliz, né? Imagina, ela tinha 5 anos, agora tem 11. Agora é uma moça, não é mais uma bebê. E eu achei, como foi marcante, né? E não só a sua vida, outras vidas foram marcadas, crianças foram marcadas. Exato, né? E eu tenho certeza que o Senhor quer te levar a outros lugares para que você também possa falar. E a fé que foi suscitada no coração daquela mulher do fluxo de sangue também se desperte em outras pessoas e elas pensem, não, se eu apenas tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu serei curada. Ouvindo o seu testemunho, ou somente com o seu sorriso, né? Somente com as suas palavras simples, que às vezes a gente acha que coisas eloquentes, né? Para nos direcionar. Não, com a sua simplicidade. O Senhor possa te usar. Porque, não sei para você, mas eu tô saindo daqui, sabe, com outro olhar. Eu tive experiências também na minha família e foi interessante que você pensou, não deixe esperar chegar aos 40 anos para você pensar em se cuidar. Né? Então, eu tive casos na minha família que me abalaram. Né? Minha avó, a minha tia, que eu fiquei, meu Deus, e nós orávamos confiando no cuidado do Senhor, passaram pelos médicos e estão curadas hoje para a glória do Senhor, assim como você. Isso alegra o meu coração. Isso sabe? É o mais importante, eu acho que é isso, é você ter a cura, ter a certeza dentro de você que você tá bem. Porque, assim, se a morte for um descanso, eu quero viver cansada. Eu não quero morrer agora. É que nem meu vozinho. Meu vozinho morreu com 96 anos. Também 96 já... Dá um desconto. Mas, assim, meu pai fala isso. Ai, se a morte, filha, for um descanso, eu quero ficar aqui na terra cansado. Eu também penso isso, porque foi muito... doído, 33 anos, acabar tudo, né? 33 anos, eu nem vi a minha filha, 2 filhas, uma nem cresceu. Então, assim, eu me apeguei muito a Deus, muito, muito, muito. Sim. Mas eu e ele, que nem eu falei, não tirando as igrejas do meu caminho, mas é que nem eu falo, eu ainda não me sinto, não é que eu tô pronta, às vezes pode ser tipo eu não sei como falar, eu não colocar como um objetivo na minha vida ou como uma meta, não, eu preciso ir para eu aprender, que nem você falou, a gente tem que ir para a gente poder sentir, às vezes é isso que falta, eu não ter a autoconfiança em mim de ir e tentar, às vezes eu me sinto assim, sabe? Mas, às vezes, também eu não quero ir e ficar lá, tipo, eu quero entender as palavras, entendeu? É isso que, às vezes, me tira de, tipo, a pessoa pensar que eu que não quero, não é que eu não quero, é uma coisa que ainda eu tenho dentro de mim que eu não tô... eu não sei Você explicar. acha que não está pronta, né? Mas no momento certo nós sabemos, né? Eu acho que você isso. Fique em paz. E aqui não é nem o evangelismo. Não é, fique em paz. E nem te expor, né? Não, de jeito nenhum. Nem te evangelizar nesse sentido, assim, de tô te pregando Jesus. Não. Mas... Até porque ela fala uma coisa que eu acho interessante, ela fala eu e ele. E a história do fluxo de sangue foi a mulher e ele. Sim, completamente. Completamente. Então, e nem escrevi, tá? Não. É uma coisa que realmente ficou aconteceu. Ficou marcado. Uma palavra... Então, nós cremos nesse encontro, entende? Você e ele. Possa ser
que seja na católica, possa ser, porque eu não vou, eu não tô, às vezes sim, quando eu falo, não, eu vou, hoje eu tenho que ir, porque eu tenho que agradecer, entendeu? Não é só aqui, né, ele tem que ver que eu também, mas aí, do nada, eu falo, não vou não. Então, assim, é uma coisa que ainda não tá fervulhando em mim, mas eu vou me autoavaliar. Eu reaprender isso. Ela tá constrangida. Não fique. Ficar. Eu falei do evangelismo, não, mas não no sentido da gente estar aqui. Você tem que sair daqui falando que aceita Jesus. Não nesse sentido, porque o Senhor já colocou a semente, né? E é Ele que dá o crescimento. Então, o que eu falei, o meu desejo é que você tenha fome e sede por Jesus. E pronto. E ele que nos satisfaz. Em todos os sentidos. Paty, você quer falar alguma coisa? Sim. Eu quero falar que é um prazer muito grande, né, compartilhar da sua história, que é um assunto muito pertinente, muito relevante e que às vezes a maioria das mulheres, né, deixam passar, não se cuida. E a palavra de Deus fala muito sobre isso, que nós somos o templo do Espírito Santo, que não foi o seu caso, não foi genético, foi da sua própria natureza, né? Mas outras mulheres desenvolvem o câncer por descuido, né? Por não se cuidar, não vai ao médico, por não ter uma boa alimentação, por não praticar atividade física, por não se amar. Tudo isso entra. Exato. Hoje os médicos falam que 90% das mulheres que têm o câncer é por não se avaliar. Tipo, não ter um autocuidado com você mesma. Tipo, não fazer uma atividade física. Alimentação, eles põem 100% em cima. Então, assim, isso que a Paty está falando é bem, bem sério mesmo. E são mulheres novas. Eu tinha 33, tinha uma menina de 20, tinha outras de 40, 50, 60. Nós éramos, acho que na minha turma, eu não sei quantas mulheres tinha, mas a maioria, tipo, tava desmotivada e é coisa que não ajuda. Sim. A maioria tava acima do peso. Obesidade, né? A maioria, tipo, não tava dando mais atenção para si mesma. Eu passava batom, ponhava brinco. E as meninas, você tem coragem de ponhar brinco? Aí eu, gente, já tô feia, ainda vou vir toda descambulada? Não. E aí, tipo assim, é uma coisa que é complicado, sabe? Esse negócio de você não poder ter um acompanhamento do médico, assim, que ele dê uma atenção para você, é triste, porque a maioria dos médicos, vocês sabem, né? SUS não é... Nem particular tá sendo tão assim, né? Mas mesmo assim tem que ir, né? Não pode deixar de ir. E é que nem eu falo, às vezes o médico vai falar, não é nada não. Mas se você tá sentindo, corre atrás de outro. De outro, exatamente. Aqui no seu caso eu errei. Eu falei que o seu caso não era hereditário. Isso, hereditário. Hereditário. Eu falei genético. Isso. Genético, sim. Genético. Não era hereditário. Mas as outras mulheres sofrem por realmente não ir. Acontece isso. Eu não tenho um bom atendimento, não vou mais. O médico não olhou na minha cara, desiste. Eu não quero mais. Não pode ser assim. Sim. Temos que procurar até gostar e fazer os exames periódicos. Uma vez por ano, gente. Não é muita coisa. Uma vez por ano. Hoje tem os mutirão, né? Das mamografias. Exatamente. E assim, acho que hoje não precisa ter idade. Eu acho que a partir dos 30 já pode estar fazendo a mamografia, se eu não me engano. Agora eu acho que virou lei. Que a partir dos 30 anos já podem. E a ultrassom também mamária, gente, é super 100% que ela dá resultado. Válida. É válida. E uma coisa que eu achei interessante, que lá atrás nós conversando, eu perguntei para ela se em algum momento ela se revoltou contra Deus, e ela disse que não, né? A irmã sim, mas ela não. Porque hoje a maioria das pessoas, né, não fazem o autocuidado, não vão ao médico, e quando acontece
o pior, aí culpa Deus, mas por que Deus deixou? Você não se cuidou, você não obedeceu a palavra, porque está escrito na palavra que nós somos o templo e nós temos que cuidar dele. Né? Como eu falo que amo a Deus, acima de todas as coisas, é o meu próximo, mas eu não me amo, porque nem ao médico eu me dou o trabalho de ir, sabe? De me cuidar, de ter uma boa alimentação. E uma coisa importante é que quando nós falamos de doença, várias doenças, não só o câncer. Mas várias doenças, né? Que podem ser desenvolvidas pelo mau cuidado. Pela má alimentação, pela falta de uma vitamina, pela falta de tantas coisas, né, que nós deixamos de fazer. Uma coisa também importante pensar é que nós estamos ouvindo, né? A amargura, o ódio, o ressentimento, né? Vai acumulando. Isso também temos visto, né? Resultados em pessoas falam com câncer, médicos já comprovaram sobre essa raiz. Então, se realmente nós amamos a Deus, como dizemos, e isso eu digo para os cristãos, né, que amamos a Deus, nós seguimos a palavra do Senhor, e nós não estamos atentos a isso, nós estamos sendo relapsos com a palavra do Senhor. E isso não é legal, né, porque isso não traz só, não prejudica só a sociedade em si, né, a nossa família, mas a nós mesmos, né, a nossa saúde. Sim. Porque até hipócrita, né? É muita hipocrisia eu falar que eu amo o meu próximo, que eu cuido do meu próximo. Então tem um doente lá e eu cuido, eu zelo. Mas eu não olho para mim. De repente eu tô pior do que aquela pessoa. E como é isso, né? É muita hipocrisia falar. Não cuidar do meu corpo e exigir do outro que cuide, sabe? Na verdade, pregar e não viver o que prega. Isso é muito interessante. O que eu citei até isso daí que vocês estão falando. Às vezes a pessoa vai lá, vê o doente e, tipo, ele só precisa de uma automotivação. Ele tá doente, mas se você motivar, ele vai. Mas não, a pessoa vai lá, vai pensando que a pessoa tá morrendo já. Não, coitado, vai morrer. E sai de lá, tipo... Uma despedida, quase. Ela não vai morrer. Ela não vai viver. Mas é uma coisa muito importante pensar, Gagá, que a gente tem visitado, tem conversado com algumas pessoas, a importância que nós temos de pedir ao Senhor que nos conduza nas nossas conversas. Porque às vezes a gente vai ajudar uma pessoa que está mal, ela se afunda por causa dos comentários. A pessoa está passando por situações de luto. Ai, não, mas isso e aquilo outro, eu saí, você vai sair também, sendo que tem que ter o processo. Então, as situações são diferentes, mas quando eu vou visitar uma pessoa e o Senhor me conduza, tudo que eu falar, Jesus, seja da tua vontade. E que nada fuja, Senhor, que eu leve, Senhor, a tua presença para o local. Isso faz muita diferença, porque senão a gente vai lá para... porque o pé na jaca. Foram 2 visitas que me marcou, você viu, né? Uma foi o que chegou lá cedo que eu nem queria receber e a outra que foi para orar e que não oraram. Então, você vê a balança. As pessoas não são preparadas, realmente não estão preparadas para isso. Realmente, falta muito conhecimento, né? O rapaz que foi lá, o pastor, ele super alto me motivou. A palavra dele foi surreal falando com você pra mim. Até hoje. Não, eu falo e nós se encontramos ainda. Sério. Eu nunca mais vi ele na minha vida. E teve o processo do Covid, né? Tudo isso, ficamos todo mundo trancado, né? Depois eu fiquei sem trabalhar e eu arrumei um serviço em uma loja. Eu trabalhei um ano em uma loja de imóveis do meu amigo. E eu me encontrei com ele lá. Olha, e aí legal. eu falei, ele foi, aí eu falei, você não lembra de mim? Ele, não. Falei, você foi na minha casa. Aí ele, eu fui na sua casa. Você não é o pastor tal? Aí ele, sim. Aí eu falei, então, lembra que eu tava doente, tá? Ele é nada. Eu falei, E eu levo sua palavra até hoje. E eu nunca fui na igreja, olha só a falta de... nem fui na igreja dele. Mas ele foi uma pessoa que realmente marcou muito a minha vida. Foi uma pessoa que fez eu ficar
Amém. Diferente mesmo. Eu super me auto-reavaliei e olhei de outros olhos como ele me ensinou. Veja em sua volta, olhe com outro olhar aonde você vai. Ele foi um instrumento de Deus. Foi, realmente ele foi designado para a tarefa. É um anjo, né, que fala. Sim. E ele foi. Amém. E, tipo, ele nem queria ficar muito lá. Ele tava se sentindo que tava incomodando. Mas depois que ele falou, né, ele viu que eu fiquei meio empolgada com a história. E, tipo, foi uma coisa bem sentimental pra mim. Eu guardei mesmo. E quando eu vi ele, nossa, eu fiquei super assim, meu, será que ele vai... Aí ele, dessa vez eu não vou falar nada, porque não veio nada ainda. Eu falei, não, fala alguma coisa, vai acontecer. Nossa, a gente já fica pensando assim, né? Vai ver, ele vai ter outra revelação aí pra mim. Vai ver o que agora? Ele, não, agora eu só vim comprar um móvel mesmo. Que bom. E foi isso. O que você diria para as mulheres e homens, porque isso não acontece só com mulheres, acontece com homens também. Agora, né? Novembro Azul, né? Isso é verdade. O que você diria? Assim, eu falo para elas se tocarem mais, não só na parte das mamas, né? Verem, porque tem outras doenças, né? Como câncer do útero, bexiga, tem vários tipos de câncer. Se auto-reavaliar. Procurar ajuda, não conseguiu com um, faz que nem a Paty falou, tenta com o outro, sabe? Vai procurar, tipo, é porque ela tá na cadeia. Não, vai tentar se sentir bem, sabe? Porque a nossa saúde, se a gente tá com saúde, a gente está com tudo em dia. Se a gente tá em uma cama, o que a gente vai poder fazer por nós? Nada. Aí vai vir a dependência dos outros. Então, que elas se motivem, que elas procurem médico, tem os mutirão. Hoje em dia não tem essa, eu tenho 31 anos, eles não dão. É o direito nosso, é um direito que tem. E para os homens a mesma coisa, não é só por um mês você ficar, não, só em outubro que eu vou lá. Não, vai todos os meses, se você puder passar, passa. Eu falo que se for para morrer, porque eu não fui no médico, eu não vou morrer. Porque eu vou no médico direto. Mesma coisa é o meu pai. Mas procurem, porque dentro de cada pessoa há um organismo lá dentro que não funciona igual às outras. Então é tudo um autocuidado mesmo. Somos diferentes, né? É importante. E você, Paty, o que você tem a dizer? Bom, tudo isso eu reforço o que a Gabi falou, que tem que se valorizar, tem que se cuidar, tem que se amar, né? E a atividade física não é por estética, não. É para você. É necessidade mesmo de se cuidar, porque é provado cientificamente que a atividade física ela retarda muitas doenças, né? E na depressão ela ajuda demais, ansiedade. Então eu que estou na menopausa está me ajudando muito. Um assunto também para a gente falar, legal. É muito bacana mesmo, porque são fases da vida que nós precisamos identificar e estar por dentro dos assuntos e buscar melhoria, qualidade de vida, né? Então hoje é qualidade de vida, atividade é uma fase física. Menopausa, que nem ela falou. Gente, é horrível. Eu passei pela menopausa e voltei a ser mocinha de novo. É para você ver como que o corpo fica. Desabilitar totalmente. Né? Eu fiquei quase 2 anos sentindo calor, frio, uma sensação que eu falava para minha mãe que era frescura. Olha só o que eu falava para ela. Ai, mãe, você tá com frescura? Não, eu tô com calor, tô com calor. Não, tô com frio, tô com frio. Não é possível que a pessoa sente isso. E é verdade, gente. É verdade, eu passei por isso. Agora que eu voltei a menstruar normal, sou uma mocinha que voltou tudo aos lugares. Mas é horrível isso. Meninas, obrigada.
Obrigada aí pelo esse rico ensinamento, por compartilhar aí as experiências de vocês. E tenho certeza que, como eu e outras mulheres também, sairão, ao finalizar, né, esse podcast, elas estarão tão atentas, né, não somente com a sua saúde, mas também direcionando, podendo levar também a outras pessoas essa cura, né, que o Senhor possa continuar fazendo no nosso meio e através de nós coisas grandiosas. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, meninas. Estou me sentindo até mais leve. Que bom, que bom. Glória a Deus. Mas obrigado mesmo de coração. É difícil para mim, não vou mentir para vocês. Vocês viram a situação que eu fico. É por isso que eu não aceito muitas palestras. Esse mês foi um mês de muitos convites e muitos nãos que eu dei. Porque é uma coisa difícil para mim, realmente é muito difícil. Tem mulheres que já está hábita a isso, né? Eu já não consigo. Você não sente a necessidade de continuar a terapia? Então, que nem eu falei, a doutora acha que é uma coisa minha. Eu não preciso me abrir para ninguém, de ficar falando em público, sabe? Ela diz que é meu. No meu momento, eu vou libertar isso, que ela pediu já, para eu ficar me libertando, entendeu? Por isso que eu tentei a palestra. Ela se liberta, tenta colocar para fora a sua experiência, mostra para todo mundo que você é guerreira, sabe? Essas coisas de motivação, mas é que é uma coisa minha. Ainda, sabe, quando você não tá preparada. Hoje mesmo foi uma evolução 100 mil para mim, porque é difícil falar. E tem gente que não consegue falar e não chora. Eu já, no primeiro instante, eu já chorei só de conversar com ela ali atrás. Então, assim, é complicado. Mas eu vou tentar estudar mais isso, né? Isso, mas pensa com carinho, é importante. É muito importante essa atenção, esse espaço que é seu para você compartilhar. E muitas vezes, ao meu olhar, parece uma caixa de fios desconexos, que pouco a pouco eles vão encontrando seu lugar. Na terapia é possível isso, entende? Na conversa. Mas não procura qualquer pessoa, não. Procura uma pessoa que... aos cristãos, eu indico os cristãos também, que professem a mesma fé, mas pessoas que realmente eles venham a te acolher e te direcionar, né, se for necessário. É muito importante. Mas super te agradeço, Paty, obrigada sempre por estar aqui conosco, por compartilhar essa sabedoria. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe. E você que ficou até aqui, que o Senhor possa ter falado do seu coração, você que está passando por essa situação, ou que tem alguém na sua família, precisa se cuidar, precisa estar atento ao seu corpo, precisa buscar médicos, precisa buscar com atenção se algo que te deixa um pouco desconfortável, precisa, homem e mulher, precisa sim desse cuidado, e que o Senhor continue falando ao seu coração, porque agora, neste momento, é interrompido aqui, acaba aqui o nosso podcast, mas o Senhor continuará falando ao seu coração de maneira especial. Que o Senhor te abençoe.